Graça e paz, um bom dia a você, que Deus te abençoe nesse dia, Deus possa resplandecer o seu rosto sobre ti. Hoje nós iremos falar de um assunto, para mim, bastante importante, e todos os assuntos que nós falamos aqui é da palavra de Deus. Mas o assunto de hoje ele tem um alcance e tem sido base e motivo de discussão do mundo cristão por muito tempo, por décadas, centenários, e nós iremos então falar sobre um assunto muito interessante chamado a imortalidade da alma. Por que falar desse assunto? Porque há ideias controvérsias, há pensamentos contrários à Bíblia. E esse é um dos motivos primordiais do engano de Satanás para o crente, os cristãos. E isso tem se levantado ao longo dos anos dentro da igreja, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento, pedir que o Espírito Santo de Deus nos ilumine a falar desse assunto bastante relevante para o cristianismo, né? A imortalidade da alma. Este assunto tem trago bastante reflexão, bastante discussão ao longo dos anos, ok? Imortalidade. O homem é imortal? Ele tem a imortalidade? Como é que a Bíblia ensina isso? Vamos ler? Então abra sua Bíblia em 1 Timóteo, primeiro livro de Timóteo, primeira carta aos Timóteo 6,16. Então, falando sobre a imortalidade, Timóteo, primeira carta ao Timóteo 6, versículo 16. Presta atenção no que a palavra de Deus vai falar sobre a imortalidade, ok? O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. Vou repetir. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. A Bíblia diz em Timóteo 6,16 que a imortalidade é um atributo, somente Deus possui a imortalidade. E eu não quero entrar no mérito aqui da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas não quero entrar profundo nesse mérito, mas o único que possui imortalidade, a Bíblia, 1 Timóteo 6,16, vai dizer que é Deus. Todas as criaturas de Deus, todas, sem exceção, caídas e não caídas, né? Anjos que habitam com Deus no céu são criaturas não caídas em pecado. Seres humanos, de Adão para cá, Lúcifer e a terça parte dos anjos, vamos ver aqui, caídos, caídos ou não caídos, todas as criaturas são mortais. As que não caíram usufruem da imortalidade, usufrui. Deus permitiu que seres que não caíram em pecado, como Adão, por exemplo, quando Deus criou Adão e Eva nunca foi imortal. Eles usufruíam da imortalidade. Enquanto obedientes a Deus, usufruíam da imortalidade. Quando pecaram, tanto não eram imortais que eles morreram. A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos e morreu. Adão não está mais entre nós. Se ele fosse imortal, ele não morreria mesmo em pecado. E ele foi expulso do jardim do Éden para não comer do fruto da árvore da vida que sustentava a imortalidade. Ele foi expulso porque se ele comesse do fruto do jardim, o fruto da vida, como pecador, ele continuaria sendo pecador imortal. Estaria sendo imortalizado. Por isso ele foi expulso do jardim do Éden. Então todas as criaturas de Deus, elas são imortais. Ok? Por que eu falo a antropologia bíblica? A antropologia é o estudo o estudo dos seres humanos, tá? E a antropologia bíblica me ensina que nós somos um ser indivisível.
Então, a Bíblia ensina uma teologia holística. O que é holístico? É que não pode ser dividido, que não pode ser separado. A antropologia, o estudo do ser humano na Bíblia, é que nós somos um ser integral, desculpa, indivisível, ok? Então essa história de que quando eu morro eu tenho uma alma e a minha alma vai para o céu, isso não. A Bíblia, eu não consigo, os estudiosos da Bíblia, sérios, teólogos, não conseguem enxergar dessa forma. A Bíblia não ensina isso. Nós vamos ver dentro desse estudo que vamos fazer agora sobre a imortalidade da alma, sobre essa questão. A primeira menção à imortalidade da alma não foi Cristo que falou. Deus nunca falou sobre isso. A primeira menção da imortalidade da alma foi Satanás que falou. Nós vamos ver isso agora em Gênesis capítulo 3. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Primeira menção da imortalidade foi a serpente no Éden falando com Eva. 3, versículo 4 de Gênesis, diz assim: então a serpente, presta atenção, então a serpente disse à mulher, Gênesis 3, versículo 4, é certo que não morrerás. Porque Deus sabe, verso 5, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Qual foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva? Deus deu uma ordem para Adão e Eva que não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Ele falou lá em 2, versículo 16, o Senhor deu-lhes esta ordem. O Senhor deu uma ordem para Adão e Eva. De toda a árvore do jardim comerás. Capítulo 2, versículo 16. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não comerás. A ordem imperativa, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse para Eva que se ela comesse da árvore, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ela morreria. E aí vem Satanás, Lúcifer, caído, o anjo caído, que arrastou a terça parte dos anjos do céu, e diz no 3:4, então a serpente disse à mulher, Satanás, então ele se apossa de uma serpente, tá certo? Satanás ele trabalha na possessão, ele disse, certamente não morrerás. Então esse assunto foi introduzido, o assunto da imortalidade da alma, foi introduzido no Éden, por Satanás e não por Deus. Então, quando Deus fez o homem, tá? Quando Deus fez o homem, como foi? Como foi que Deus fez o homem? Abra sua Bíblia em Gênesis 2, versículo 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Como é que Deus fez o homem? Isso é muito interessante para o assunto que nós estamos tratando. 2, versículo 7 de Gênesis vai dizer assim, ó, o 7. Ok. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem foi formado de onde? Do pó da terra. Ele soprou nas narinas. Soprou. Narinas. Nariz e boca. Narinas. Soprou nas narinas o fôlego de vida. Bem, não é esse. Eu estou expelindo gás carbônico. Eu expiro oxigênio, faz a hematose no meu pulmão e sai gás carbônico, ok? Fôlego de vida é de Deus. Então o que Deus soprou nas narinas do homem, meu e seu, você homem, você mulher, Deus soprou nas narinas é o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Opa, legal? Então Deus fez o homem do pó da terra, Deus fez um boneco, fez o homem do pó da terra, e aquele pó, aquele barro, sem vida, eu piso no barro, o barro não dói, eu aperto o barro, ele não sente, barro. A junção do barro com fôlego de vida, vida, quem tem é Deus, e Deus é o único que pode dar a vida. Quando Deus junta essas duas matérias, essas duas coisas, pó, barro e fôlego de vida, o homem passa a ser alma vivente. O que é uma alma? Então é a junção do barro com fôlego de vida. Juntou, passa a ser. Percebe que a Bíblia diz,
O homem passa a ser, não ter. Diferente. O homem passa a ser uma alma vivente. Integral. Ser. Ele não tem uma alma. Ele passa a ser alma vivente. O processo é barro, fôlego de vida. O homem passa a ser alma vivente. Este assunto é muito relevante, porque quando o homem morre, o processo é inverso. O processo é inverso. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, Gênesis, tudo em Gênesis. Gênesis 3, versículo 19. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, 19. Vamos ver o que a Bíblia diz. Quando o homem morre, então, eu sou uma alma, quando o barro se junta com o fôlego de vida de Deus. E ele passa a ser uma alma. Ele não tem uma alma, ele passa a ser. Quando a gente morre, quando o homem deixa de existir, o processo é inverso. Vamos ver? Gênesis 3, versículo 19. E aí Deus, o homem pecou e Deus falou para o homem: no suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra. Até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, quando eu morro, o processo é inverso. Tu és pó, e ao pó tornarás. Eclesiastes, no capítulo 12, 7. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Vamos lá, ler Eclesiastes. Corroborando com esse texto, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Vai dizer o seguinte. O capítulo 12 fala sobre a velhice, correto? E aí, no 7 diz assim: e o pó volte à terra como era, falando da morte, na velhice. E o espírito, aqui é ruá, no original hebraico, ruá, volte a Deus que o deu, ok? Então, o processo é inverso. E o pó volte à terra como era, e o ruá, fôlego de vida, volte a Deus que o deu. O homem, então, ele não tem uma alma, ele é uma alma. Quando eu morro, o processo é inverso. O pó, corpo, pó, volta para a terra, e o ruá, fôlego de vida que Deus deu a você e deu a mim, que me faz essa matéria ver, ouvir, falar, cheirar, tocar, esse fôlego de vida que pertence a Deus, volta para Deus. Então essa história de, quando a gente morre, a gente vai para o céu. Não. Isso não é bíblico, isso não tem base bíblica para ser sustentada, ok? E isso foi uma doutrina, uma tradição que foi inserida na igreja no 2º, 3º, 4º século. Nós vamos falar disso aqui, ok? Porque essa não era a crença dos apóstolos, dos profetas, não era a crença do povo de Deus no passado, ok? O povo de Deus não cria dessa forma. Então, quando a gente morre, o pó volta para a terra e o fôlego de vida que Deus deu volta para Deus. Não existe uma alma, algo imaterial fora do corpo, ok? Nós vamos ver isso. Alma na Bíblia, e então alma na Bíblia, quando a Bíblia fala de alma, ela fala de pessoas. Pessoas, eu, você, almas, são pessoas. Não existe vida imaterial, não existe nada fora do corpo. Isso aí, Deus nunca falou, a Bíblia nunca disse, isso não é verdade. Vamos ver que a alma, quando Deus fala em alma, Deus fala em pessoas. Por exemplo, abra sua Bíblia em Êxodo 12, versículo 4. A minha versão é João Ferreira de Almeida atualizada. Êxodo 12. Quando você abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, versículo 19, você vai ver aqui assim, ó. O 12, 19. 12, capítulo 12, versículo 12, 4. 12, 4. Mas a família, a instituição da Páscoa, ok? Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, 12:1. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano.
Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 4. Mas se a família for pequena, cada um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas. Número de almas? Pessoas, conforme a cada um puder comer. Alma come, pessoas. Por aí calcular quanto basta para o cordeiro. Na minha versão, conforme o número das almas. Algumas versões, pessoas. Ok? Deuteronômio 10, 22. Aí você vai andar a Bíblia Deuteronômio 10, 22. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Deixar que a Bíblia fale sobre este assunto. Não, Joel. Deuteronômio 10, 22 vai dizer assim, ó. Capítulo 10, versículo 22 vai dizer: como 70 almas. Está se referindo quando Jacó, Isaac, foi com seus filhos para o Egito. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidões. Como 70 almas teus pais desceram ao Egito, com 70 pessoas. Paulo vai falar sobre este assunto em Atos capítulo 7, versículo 14. Abra sua Bíblia aí, ó. Atos, Paulo refere-se a esse mesmo assunto. Atos capítulo 7, 14. Vamos lá, Atos capítulo 7, 14. São vários textos, irmão. 7, 14, vai dizer aqui, ó. 7, 14. Então José mandou chamar a Jacó. José era governador do Egito, quando nós conhecemos a história de José, né? Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Nós lemos lá em Deuteronômio 10, 22, o mesmo assunto, falando de 70 almas. Aqui, Paulo vai dizer, então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isso é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele também, nossos pais. Atos, capítulo Lucas, que escreveu Atos, que vai dizer que José mandou chamar Jacó com toda a sua família, sua parentela, isto é, 75 pessoas, almas. Então a Bíblia, quando fala em almas, está falando de pessoas, não é algo imaterial fora do corpo, não existe isso. Gênesis 46, vamos ler Gênesis 46, versículo 27. Eu poderia ficar aqui muito tempo folheando a Bíblia e mostrando para vocês que alma na Bíblia é pessoas, é indivisível. A Bíblia, quando trata de alma, ela fala de pessoas e não de imaterialidade fora do corpo. Ok? Vamos lá, Gênesis 46, versículo 27. Vamos ler mais esse aqui para a gente concatenar as ideias e organizar isso aqui. 27 diz aqui: e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70 almas. 70. Quando a Bíblia fala de pessoas, está dizendo aqui alma. Pessoas, ok? Quando a gente então percebe que são pessoas, pessoas morrem. E a Bíblia diz que a alma morre. Se alma é pessoas, pessoas morrem. Não existe alma imortal. Isso é falácia. Isso não existe na Bíblia. E eu vou mostrar para vocês que alma morre. Ok? Ezequiel 18, versículo 4. Se alma é pessoa, a pessoa morre. 18, Ezequiel, profeta Ezequiel. Abra sua Bíblia em Ezequiel 18, capítulo 18, versículo 4. 18, 4, ok? Na minha Bíblia está dizendo assim, 18, 4 de Ezequiel: eis que todas as almas são minhas, pessoas, nefesh, minha, como a alma do pai, como a alma do filho é minha, a alma que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia está dizendo para mim e para você que alma morre. Não existe alma imortal. Pessoa, alma, pessoas. Eu li o versículo 4, agora vamos ler o versículo 20. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Nós lemos que a alma que pecar, essa morrerá. E o 20 confirma essa informação. A alma que pecar,
essa morrerá. Joel está dizendo para mim que a alma morre, é o que a Bíblia ensina. Não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia ensina. Ah, mas eu ouvi isso a minha vida inteira, que quando nós morremos, a nossa alma vai para o céu. Se eu fui bom, se eu fui fiel a Deus. E a alma que foi ruim, a pessoa que foi, a alma dela vai para o inferno. A Bíblia não ensina isso. Nós vamos ver, calma que nós vamos ver. E outra coisa, inferno, a palavra inferno nem existe na Bíblia. Essa palavra não existe no original, inferno. Isso vem do latim, foi introduzido na Bíblia, na tradução. Quando a Bíblia fala de, a palavra foi traduzida para inferno, ou é Hades, ou é Sheol, ou é Tártaro, lugar de mortos, lugar de descanso, ok? Ou Sheol, ou Hades, ou Tártaros, lugar dos mortos. A palavra inferno nem existe na Bíblia, foi introduzida, foi colocada nas traduções bíblicas, ok? Então, alma, se não existe alma imaterial, quando eu morro, o que acontece? Vamos deixar que a Bíblia responda isso, ok? A alma morre. Se você abrir sua Bíblia, Atos, capítulo 3, nós estamos trabalhando a alma, que a alma morre. Alma é pessoas. Atos, capítulo 3, versículo 23. Leia comigo aí. Atos 3, versículo 23. Preste atenção que a Bíblia diz. Atos 3, versículo 23 vai dizer: acontecerá que toda alma que não ouvir, e esse profeta será exterminada do meio do povo. Opa! Atos, capítulo 3, versículo 23. Isso aqui é o discurso que Pedro estava falando no templo, ok? Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Alma morre. Alma morre. Alma, pessoa. Mais um texto, Tiago 5, versículo 20. Se você abrir a tua Bíblia aí, eu vou abrir minha Bíblia aqui, vou deixar que a Bíblia ensine. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 20. Vamos ver aqui. Depois do livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 20. Fala assim, presta atenção. Tiago falando, né? Saber que aquele que converter o pecador do seu mau caminho errado, presta atenção, salvará da morte a alma dele. A alma morre. E cobrirá a multidão de pecados. A alma morre. Percebe que no Novo Testamento e no Velho Testamento fala que a alma morre? Se a alma é imortal, como é que ela morre? Subentende-se, acredita-se pela Bíblia, não sou eu que estou inventando. A Bíblia diz que alma é pessoa e pessoa morre. A alma que pecar, essa morrerá. Se a tua vida inteira você ouviu falar que quando a gente morre a gente vai para o céu, se a gente foi fiel a Deus, e que quando você foi ruim você vai para o inferno, isso não é verdade. Ok? Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia, concatenando com essa ideia, você abre sua Bíblia em João capítulo 11, que fala sobre Lázaro. Vamos ver? João capítulo 11. Aqui fala sobre a ressurreição de Lázaro. Todos nós conhecemos a história de Lázaro, né? Amigo de Jesus. Quando Jesus ia em Betânia, ele ficava na casa de Lázaro, tinha duas irmãs, Maria e Marta, né? E se você abre sua Bíblia no 11, capítulo 11, versículo 11, estava enfermo Lázaro em Betânia, na aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão era Lázaro, estava enfermo, era a mesma que ungiu o bálsamo do Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. É a mesma Maria. O versículo 4, ao receber a notícia de Jesus, essa enfermidade, Jesus descobriu que Lázaro estava enfermo. Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Aí você vai no versículo 11 e diz assim, ó: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Deus trata então a morte como um sono. É o sono da morte. Ok? Nosso amigo Lázaro morreu, adormeceu. No versículo 14, então, Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Ok? E o versículo 17: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia quantos dias? 4 dias. Né? Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Verso 21. Depois disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão.
Vamos caminhando. Declarou então Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Isso aqui é interessante, o versículo 24. Marta sabia que só existia vida para o crente em Jesus na ressurreição. Que a recompensa do crente, vida eterna, viria na ressurreição. Olha o entendimento de Marta. Eu sei, replicou Marta, que ele há de surgir na ressurreição no último dia. Esse era o ensinamento. Ninguém acreditava que quando a gente morria, a gente ia para o céu. Vamos lendo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ok? Muito bem. Vamos lá no verso 43. 43. Veja comigo. Vamos no 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Aqui começa o processo importante. Disse-lhe Marta: meu irmão está morto, Senhor, já cheira mal, porque há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tirai então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Poder de Deus. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Verso 42. Mas assim falei, por causa da multidão presente que cria que me enviaste. Verso 43. E tendo dito isso, clamou em alta voz. Tendo dito isso, clamou em alta voz, olhando para o túmulo: Lázaro, vem para fora. Ok? Ele não disse, olhando para o céu: Lázaro, desce daí. Ele não disse, olhando para o chão: Lázaro, sai daí. Não disse no céu: Lázaro, desce, você está no céu, desce daí. Não, ele disse para o túmulo: Lázaro, vem para fora. Como é que tem alma imortal? Como é que as pessoas então podem dizer, estudantes da Bíblia, pessoas de cristão podem dizer que quando eu morro, eu vou para o céu? Não há base bíblica para isso. Isso não é uma verdade. Isso é um engano. Ok? Mas vamos seguindo. João 5. Abra sua Bíblia em João capítulo 5. Muito bem. Há vários textos para isso. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Eu não vou pular nenhum texto, porque esse é um assunto relevante para entendimento, para acabar com o engano. João 5, 28 e 29 vai dizer o seguinte. 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, Jesus falando sobre a sua missão, o seu retorno, a sua volta, ele disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ele não disse todos os que se acham no céu. Não, ele disse todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, mas os que tiverem praticado mal, para o juízo, ressurreição. Haverá 2 ressurreições: a sua ressurreição da vida e a ressurreição para a morte. Ou seja, tanto os que vão para o céu irão ressuscitar, quanto os que irão ser queimados com fogo eterno irão ressuscitar. Ninguém que morre vai para o céu. Quando Jesus aqui está falando que quando ele voltar, todos os que se acham nos túmulos, ninguém está no céu. Ninguém está debaixo da terra, no tal inferno que as pessoas falam. Ok? Esse é um ensinamento bíblico. Esse é um ensinamento que Deus ele nos ensina, que não existe céu sem ressurreição. Ninguém recebe o prêmio antes da volta de Cristo. A gente vai perceber 1 Coríntios 15, versículo 54, abre a sua Bíblia aí, 1 Coríntios 15, versículo 54, isso é muito importante. Jesus falando sobre a sua volta, o 54 vai dizer: quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade. Presta atenção. Isto afirma, irmãos, 15 e 50.
Isto afirma, irmãos, Paulo falando à igreja de Coríntios, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50. Isso afirma, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, ok? Ok. Nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo, um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Todos no momento no abrir e fechar de olhos, e a ressoar a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Não existe imortalidade fora de um corpo. Não existe imortalidade fora de um corpo. A Bíblia diz aqui, o 54 vai confirmar isso. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte para a vitória. Não existe imortalidade fora de um corpo. O que está sendo pregado nas igrejas, o que está sendo dito para algumas pessoas cristãs, para alguns cristãos, é que existe uma vida imaterial fora do corpo. Isso não é verdade. Ok? Isso não é verdade. Porque Davi, se você observar, o próprio Davi da Bíblia, né, o nosso irmão Davi, ele diz no Salmo 17, vamos ver? Davi diz no Salmo 17 que ele não foi para o céu. Abra sua Bíblia, Davi diz em Salmo 17. Presta atenção. Salmo 17, versículo 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Era o desejo de Davi, contemplar a face de Jesus. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando? A pergunta é quando? E aí vamos lá a resposta. Quando acordar. Opa, Davi tinha esse entendimento. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Irmãos, Davi está dizendo, e o entendimento de Davi era que na morte eu iria dormir, descansar. Quando Jesus voltasse e ressuscitar, quando eu acordar, ele veria a face de Jesus. Tá? Davi não subiu ao céu. Atos 3, 2, 34. Vamos ver Atos 2, 34, é isso? Vamos ver Atos 2, versículo 34. Para confirmar a informação de que Davi não subiu ao céu. 2, 34 de Atos. Presta atenção aqui. Salmo 17 diz que Davi, o desejo de Davi era ver a face de Deus quando? Quando ele acordar. Atos, Lucas vai dizer em Atos aqui, presta atenção, 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara. Porque Davi, Atos capítulo 2, versículo 34, porque Davi não subiu aos céus. Qual é a dúvida? Porque existe tanta resistência sobre este assunto. Como essa crença da imortalidade da alma entrou no mundo cristão? Já se fez essa pergunta? Como essa crença da imortalidade da alma, que as pessoas dizem que quando a gente morre vai para o céu, ou se você foi mal, você vai para o inferno, como essa crença, né, como essa cultura invadiu a igreja? Porque nós já vimos que o povo de Deus no passado não cria dessa forma. Né? Nós vemos alguns textos aqui, mas nós vamos seguindo entender por que essa crença, essa cultura grega, helenista, ela invade agora a igreja. Né? Então, é sabido que essa crença, que essa cultura, né, veio dos gregos. Aliás, veio de Satanás, mas os gregos, né, como Platão, como Sócrates, esses filósofos gregos, eles realmente acreditavam que o corpo era a prisão da alma. Né? O corpo a alma era aprisionada ao corpo. E nessa época, nesse século aí, segundo, terceiro século, essa cultura cresceu muito dentro do judaísmo cristão, dentro do cristianismo. Né? E foi a partir de então, de Platão, de Sócrates, que essa cultura ela foi entronizada. Né? Eu tenho um livro chamado Tradição Cristã, eu vou pegar aqui para vocês, só um instante.
na minha biblioteca. Presta atenção, esse livro aqui, Tradição Cristã, de Jaroslav Pelikan, volume 1, são 5 volumes. Eu indico esse livro para ser lido, né? É um livro muito pertinente a alguns assuntos, e um deles é sobre a imortalidade da alma, né? Surgimento da tradição cristã, tradição católica, né? A Igreja Católica, ela tem muitos assuntos aqui interessantes, né? Tradição cristã, a Igreja Católica é uma igreja que usa muita tradição. E lendo esse livro, né? Além da Bíblia, eu leio vários livros. É interessante. Eu queria abrir aqui para vocês na página 66. Vamos ver aqui esse assunto, né? Como essa doutrina foi introduzida no cristianismo. Estou lendo aqui, Tradição Cristã, volume 1. São 5 volumes, tá? Da editora Shed. Tradição Cristã, de autor Jaroslav Pelikan, tá? Então, na página 66 e 67, eu quero ler para você aqui o que diz esse livro aqui em relação à imortalidade da alma. Essa cultura, a cultura grega que entrou, invadiu a igreja nos séculos primórdios da igreja. Na página 66 diz assim: a importância da filosofia para a sua doutrina não deve ser procurada principalmente em suas declarações complementares sobre as pessoas ou até mesmo acerca das ideias dos filósofos, em especial sobre Sócrates e Platão, mas antes na influência do médio platonismo em seu pensamento acerca da doutrina cristã, cruciais como a natureza do homem e da pessoa de Cristo. Aí ele continua: ele tratou o homem como um ser dual, como o centauro da mitologia clássica, composto de corpo e alma. Está falando do Platão, né? Esta era a tarefa da vida inteira do filósofo cristão para a libertação, cristão gnóstico. Cultivava a libertação da alma das cadeias do corpo em preparação para a libertação suprema e morte. Essa concepção apareceu até mesmo nas declarações mais profundas de Clemente, da doutrina cristã do homem como criatura e pecador, e se refletiram em suas acomodações. As doutrinas platônicas da pré-existência da alma, uma ambivalência semelhante estava evidente em sua cristologia. Os pais da igreja, os ditos pais da igreja, né? Clemente, Orígenes, Agostinho, Tomás de Aquino, aderiram a essa crença que veio do platonismo, né? Dos filósofos gregos. Continuando, Clemente, página 67, Tradição Cristã. A percepção médio-platônica da alma imortal, às vezes parecia a Clemente ser igualar à ressurreição, a despeito de outras indicações de que ele não considerava que a alma fosse naturalmente imortal. Mas Orígenes também é apresentado como um helenizador consistente. Ele interpretou o grego, introduziu ideias gregas nas fábulas estrangeiras. Orígenes, pais da igreja, Orígenes, em Clementes, estava bem disposto a reconhecer que compartilhava a doutrina da imortalidade da alma com os filósofos pagãos. Ele também ensinava que a vida da alma não começou quando a alma foi unida ao corpo. Vou ler de novo aqui. Orígenes, em Clementes, estava bem disposto a reconhecer que compartilhava a doutrina da imortalidade da alma como os filósofos pagãos. Livro Tradição Cristã, de Jaroslav Pelikan, uma doutrina que foi introduzida no meio cristão no início, no segundo e terceiro século, por Platão, Sócrates, uma tradição pagã que entrou dentro da igreja. Então você percebe que essa é uma doutrina, é uma tradição que foi imposta ao cristianismo, ok? Constantino, ele se converteu ao cristianismo,
e muitas da cultura cristã ou do paganismo foi introduzido na igreja porque o imperador ele era cristão e a igreja começou a dar um jeitinho para se introduzir algumas crenças pagãs a cristianismo puro e verdadeiro. Isso foi introduzido por alguns filósofos, entre eles Platão, Sócrates, como eu li no livro aqui para você. Estou lendo um livro da Igreja Católica, Tradição Cristã. Eles declarando e confirmando que essa é uma doutrina que foi introduzida na igreja, não pela Bíblia, mas por doutrinas, por tradição, ok? E aí, os chamados pais da igreja. Quando você lê esse livro aqui, ó, Verdades Triunfantes, a verdade, a igreja no deserto, por Benjamin George Wilson, eu recomendo ler esse livro, Verdade Triunfante. Você percebe que existia duas escolas, a escola de Alexandria, né, e a escola de Antioquia. Então, quando hoje as pessoas falam em paz da igreja, né, a igreja no início, você vai ouvir muito falar de Clemente, de Orígenes, Agostinho, Tomás de Aquino, Filipe de Macton, né? Então, você lê muito sobre esses pais da igreja, que foi pessoas que aceitaram essa doutrina da imortalidade da alma. Mas quando você lê a Verdade Triunfante, a Igreja no Deserto, esse livro aqui, você percebe que na escola de Antioquia tinha os pais da igreja que não aceitaram essa doutrina da imortalidade da alma, né? Você via ali Luciano, Elvídio, Joviniano, Virgilâncio, Patrick, Úfilas, Columba, pais da igreja que não aceitaram a doutrina da imortalidade da alma. Foi uma doutrina, foi uma doutrina, uma tradição introduzida na igreja que não concatena com a ideia bíblica de que a alma não é imortal. Que alma são pessoas, né? Que alma são pessoas. Que alma morre, tá certo? Então essas pessoas, os pais da igreja, compraram essa ideia. Embora a palavra alma, nefesh, psique, apareça mais de 1.600 vezes na Bíblia, ela nunca é precedida ou sucedida pela expressão eterna ou imortal. Nunca na Bíblia, no original, a palavra alma, nefesh ou psique, ela é precedida ou sucedida da palavra eterna ou imortal. Nunca. Essa ideia não é bíblica. Essa não é uma ideia bíblica. Satanás vem trazendo essa ideia da imortalidade de uma forma fora do corpo desde o Éden. Essa ideia. Tem muito crente, pastor, líder, professor de teologia que sustenta essa ideia, infelizmente. Eu vou te dizer, infelizmente. Tá? E por não estudar toda a Bíblia sobre este assunto, pinça alguns textos fora do contexto para embasar essa mentira. Infelizmente. Tá? Mas por que isso? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, 2 Coríntios 4:4. Esse texto ele é muito pertinente neste assunto. 2 Coríntios 4:4 vai dizer assim, ó: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Satanás, ele tem trabalhado para que muitas pessoas não consigam enxergar, não consigam entender este assunto da imortalidade da alma. Que muitas pessoas não consigam ver que essa é uma tradição pagã que foi introduzida dentro da igreja. E há muitas pessoas que pensam textos fora do contexto para provar que realmente não existe. Quando a gente morre, a gente vai para o céu. E eu vou falar desses textos daqui a pouco, de todo esse texto e do seu contexto com relação aos textos que são usados para provar que existe a imortalidade da alma. Mas Satanás aqui, ó, 2 Coríntios 4:4 vai dizer: nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento de muitos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória. Ok? Isso é uma obra
que Satanás tem trabalhado ao longo dos séculos para que as pessoas acreditem que realmente existe. O próprio, a Bíblia, em Hebreus 11, que aqui você vê o capítulo dos heróis da fé, quando você lê Hebreus 11, a partir do 39, Hebreus 11, versículo 39, olha o que a Bíblia diz. Ora, todos estes, está falando dos heróis da fé, você vai ver aqui, o capítulo 11 vai falando dos heróis da fé, que foram quem? Abraão, né? Você vai ver aqui, está no Isaac, José, Moisés, Raabe, Jefté, e os heróis da fé, né? É a galeria dos heróis da fé. Mas o 39, o 4 diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho de sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Qual é a promessa? Vida eterna, volta de Jesus, acabar com o pecado, viver uma vida eterna com o Senhor. Nenhum desses obtiveram concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, passado, sem nós, no presente, não fossem aperfeiçoados. Ninguém vai receber o prêmio na frente de ninguém. Essa é a promessa de Deus. Os heróis da fé estão no túmulo, descansando, esperando a volta do Senhor. Ninguém recebeu a recompensa ainda da vida eterna. Ninguém. Então, quando as pessoas falam que quando eu morro vou para o céu, isso não é verdade. A Bíblia não aprova, não tem base bíblica teológica para afirmar isso. Se alguém fala isso, não é verdade. Mas nós vamos chegar nos textos que eles usam para que eles tentam provar que isso é verdade. Se você vai em 1 Tessalonicenses 4,15, 1 Tessalonicenses, volta um pouquinho. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, 4, versículo 15. Diz aqui: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Presta atenção. Ora, ainda vos declaramos. Vou ler o 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, os que dormem, não os que estão no céu, como diz ele, os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Receberemos o que? Recompensa na frente dos mortos, que irão ressuscitar. Todos nós iremos juntos. Os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados mediante a volta do Senhor. Paulo dizendo aos Tessalonicenses, qual é a dúvida? Mas vamos lá, quais os argumentos usados para defender a imortalidade da alma? Há pessoas crentes que eu conheço que me disseram que não veio a hora de morrerem para encontrar com Jesus. Acredita nisso? Há pessoas que acreditam que querem morrer para poder ir para o céu. Olha que ponto chegou essa tradição influenciar pessoas para morrer. E a Bíblia vai ensinar que a morte é inimiga. Como é que o povo de Deus, alguém que serve ao Senhor, que entende Deus Criador, o soberano, que diz que a morte é inimiga, deseja morrer? Olha que sério essa coisa. Há pessoas que acham que eu só vou alcançar o céu quando eu morrer. Eu quero morrer para encontrar com o Senhor. Olha que ponto chegou isso dentro da igreja, né? Se você abrir a Bíblia, 1 Coríntios 15, versículo 20, se a Bíblia abrir aqui, 1 Coríntios 15, versículo 20, vai dizer que a morte é uma inimiga. 15, versículo 20, vai dizer aqui, ó. Primeiro Coríntios 15, versículo 20. Mas, se de fato Cristo ressuscitou, 1 Coríntios 15, 20. 15, 20, deixa eu ver aqui.
26, 1 Coríntios 15, 26. O inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte na Bíblia é inimiga. Então eu não tenho que morrer, eu não tenho que me juntar ao inimigo para encontrar com Jesus. Provérbios 8, 36 vai dizer: aqueles que amam a morte, Deus abomina. Provérbios 8, 36, presta atenção na palavra de Deus. 8, 36 vai dizer que todos que me aborrecem amam a morte. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então o cristão não tem que desejar morrer para encontrar com o Senhor. Isso é falácia, ok? Deus é Deus de vivos, Mateus 22, 32. A Bíblia falando, respondendo a Bíblia. Deus não é Deus de mortos. Então eu não tenho que morrer para encontrar com Deus. Deus é Deus de vivos. As pessoas irão receber a eternidade vivas, não mortas. Mateus 22, 32. Presta atenção aqui, ó. Mateus 22, 32 vai dizer aqui, ó. 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Como é que eu tenho que morrer para encontrar com o Senhor? Como é que eu tenho que morrer e minha alma vai para o céu? Eu sou a alma. Isso não é verdade. Os argumentos que os mortalistas, né, os que desejam morrer e estar com Cristo, nós vamos ler esses argumentos. Eles usam muito a parábola do rico e do Lázaro em Lucas 16. Vamos dar uma olhada em Lucas 16, versículo 19. Lucas 16, versículo 19. A palavra do administrador infiel. E na partir do versículo 19, o rico e o mendigo. Esse é um dos textos que os mortalistas usam para tentar provar. Percebe que a Bíblia, eu venho desde o início mostrando a vocês toda a argumentação sobre este assunto. Todos os textos provaram e mostraram que não existe alma imortal. E aí eles pinça uma parábola para sustentar um argumento falacioso. Na teologia, a gente entende, os teólogos entendem, né, a maioria dos teólogos entende, que não se pode tirar uma doutrina de uma parábola. Porque numa parábola existem muitos elementos simbólicos e alguns elementos literais. Então, ou você entende tudo literal ou tudo simbólico. Não dá para dividir metade simbólico, metade literal, não. E a parábola do rico e Lázaro, se você observar, né, havia certo mendigo chamado Lázaro, versículo 20, coberto de chá, que jazia à porta, né? E desejava alimentar-se das migalhas que caía à mesa do rico, e até os cães vinham lamber as úlceras. Aconteceu, morrendo o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado, ok? Foi sepultado. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nas chamas. O resumo da parábola é o seguinte: o mendigo via que estava no céu, conversava com o rico que estava no inferno. Olha que loucura. O sentido da parábola não é esse. O que Deus quis ensinar, o que Jesus quis ensinar aqui, não era a imortalidade da alma. Então, aqui tem uma conversa de espíritos, um que estava no inferno e outro que estava no céu. Tá? E aqui está dizendo: molha, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo. Alma tem dedo? Tem língua? Se fosse alma imortal, estivesse fora do corpo, nós temos aqui uma alma que tem dedo, que tem língua, né? Que está conversando, uma pessoa que está no inferno conversando com a pessoa que está no céu. Isso não tem sentido na Bíblia. Isso não tem sentido, tá? Então aqui todas as pessoas que morreram estão no seio de Abraão. E as que morreram antes de Abraão? Estão no seio de quem? Percebem a incoerência? A parábola não trata da imortalidade da alma.
A parábola não trata da imortalidade da alma. Vou repetir, a parábola não trata da imortalidade da alma. O outro texto que eles tentam argumentar sobre a imortalidade da alma é Filipenses 1:23. Paulo desejando partir e estar com Cristo. Vamos lá, Filipenses 1. Eu quero bater esses argumentos para a gente... Filipenses 1, versículo... Efésios, Filipenses 1, 23. 1:23, vamos lá. Ora, de um outro lado estou constrangido. Filipenses 1:23, é isso? Filipenses 1:23. Portanto, para que viva Cristo, morreu. Aqui, ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Paulo dizendo, esse é um dos argumentos que os imortalistas, sustentam para tentar argumentar e provar que existe alma imortal. Mas perceba o texto. Ora, de um a outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo tinha um desejo de partir, quando ele morrer, um dia estar com Cristo. Mas aqui não diz que ele morreria e logo estaria com Cristo. Eu tenho um desejo de partir e estar com Cristo. A pergunta é quando ele estaria com Cristo? E ele mesmo responde. 2 Timóteo 4:8. Vamos ler 2 Timóteo, Filipenses 1:23, diz que Paulo tinha um desejo de partir e estar com Cristo. A vida nesse mundo, irmãos, é muito difícil. Sofrimento, tormento, tristeza, você sangra, você chora, você sente dor. E nós, como cristãos, queremos realmente que isso termine. É o desejo de todo cristão que Jesus volte logo para a gente encontrar com Cristo. Esse é o desejo de Paulo, que Cristo viesse logo. Mas o partir e estar com Cristo requer uma pergunta. Quando? Quando? E a Bíblia responde. 2 Timóteo 4, versículo 8. Vamos ler. 2 Timóteo 4:8. Qual é o desejo de Paulo? Era isso aqui, ó. 4, versículo 8. Combati o bom combate. Versículo 7. 4, 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora a coroa de justiça já está me guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Qual é o dia da recompensa? Na volta do Senhor. Na volta do Senhor. Se você vai aqui, isso é 4, 8. Mas se você for no 1:12, olha aqui, 1:12. 2 Timóteo 1, versículo 12. A Bíblia, explicando a Bíblia. É só estudar a Bíblia, irmãos. 1:12 vai dizer: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está falando da volta de Cristo. O desejo de partir e estar com Cristo. Quando? Essa é a pergunta. Quando o Senhor voltar. E as pessoas pegam esse texto, deturpam o texto e diz que Paulo tinha desejo de partir e a sua alma estar com Cristo, morrer e ir para o céu. Fora do contexto, totalmente fora do contexto, não procede. Ele tinha o desejo de estar com Cristo, mas quando o Senhor vier. Ok? O outro texto que eles tentam argumentar é a morte de Estevão, apedrejamento de Estevão, Atos capítulo 7. O Atos capítulo 7, Atos capítulo 7, Lucas falando da morte de Estevão, que foi apedrejado, Atos 7, 54, versículo 54, né? Mas Estevão, ouvindo isto, a morte de Estevão, mas ouvindo isso, 54, ouvindo isto, enfureceram-se em seu coração, rilhava os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele, porém, chamando em alta voz, taparam os ouvidos unânimes e remeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, né? E apedrejaram Estevão e invocavam, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não te imputes esse pecado, como essas palavras adormeceu. Recebe o meu espírito. Quando? Então, recebe o meu espírito, parece que eles pegam esse argumento e diz que quando Estevão morreu, a alma de Estevão, Deus recebeu Estevão no céu naquele momento. Aonde que diz isso aqui na Bíblia? Aonde que fala sobre isso? Aonde? Diga para mim, a Bíblia não está. Essa inferência não é bíblica, que quando Estevão morreu, ele foi para o céu. Isso não é inferência bíblica. Nós vamos ver isso o quê? 1 Coríntios, a resposta é 1 Coríntios 15, 20 a 23, nós já vimos isso, né? Nós já vimos isso. 1 Coríntios 15, o 20 a 23, 15, 20 a 23, vai dizer: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a premissa dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Na sua vinda, não agora. Ok? Na sua vinda. 1 Coríntios 15, de 20 a 23, vamos ver aqui. Quando? 15, de 20 a 23. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, em sua vinda. Em sua vinda. Ninguém, Cristo as primícias, quando fala Cristo as primícias, é o mais importante, porque antes de Cristo teve outras pessoas que morreram, ok? E ressuscitaram, tipo Elias, né? Moisés e outras pessoas que já ressuscitaram. Quando Jesus morreu na cruz, muitos santos do que dormiam ressuscitaram, mas a primícias quer dizer o mais importante, ok? Porque já haviam pessoas já ressuscitadas, ok? Mas quando? Na sua vinda. O texto, o versículo 23 deixa muito claro. A recompensa, a imortalidade, só acontece no corpo, mas na sua vinda. Estevão não foi para o céu. Estevão está dormindo com outros heróis da fé, esperando a volta de Jesus, ok? Muito bem. Quando Jesus morreu, o outro texto que eles argumentam é sobre o ladrão na cruz. Lucas capítulo 23, 43. Vamos ler aqui rapidamente para a gente já ir para o final. Esse vídeo ficou longo, mas é importantíssimo que realmente isso esteja bem claro. Lucas 23, 43. O Lucas 23, 43 é um texto que eles argumentam muito sobre o ladrão na cruz. De que quando Jesus morreu, quando Jesus prometeu ao ladrão que ele estaria com ele no paraíso. Mas vamos ler o texto? O 23, 43. 43. Olhou do 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e nós também. Respondeu-lhes, porém, o outro respondeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. 42. Acrescentou Jesus: lembra de mim quando vieres no teu reino. O texto é explicativo. Lembra de mim, Senhor, quando tu vieres no teu reino. O ladrão, malfeitor, tinham o entendimento de que a recompensa na volta de Jesus, quando tu vieres no teu reino. Aí o famoso 43, que tem sido tema de discussão em muitos e muitos tempos. Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Vamos lá. No grego, kaier penalto aimenso lego semero
metenu em se um paradiso. Ok? Em verdade te digo, esse que não existe no original. Amen, sou lego. Que cainei penalto. Em verdade te digo. Amen, sou lego. Em verdade te digo. Esse que aqui não está no original. Então o que? Em verdade te digo que hoje, negativo, isso aqui não está no original. Foi colocado propositalmente na tradução para os imortalistas. Dizendo que há uma memória. Esse aqui não está no aqui estarás comigo no paraíso. E outra, essa frase no grego não existe vírgula. Então, em verdade te digo, Jesus disse para ele, em verdade eu te digo hoje, eu vou afirmar para você agora, que estarás comigo no paraíso. A pergunta é quando? Quando ele voltar. O próprio ladrão tinha esse entendimento. Olha o versículo 42. E acrescentou, Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Qual a dificuldade? Aí os imortalistas colocaram o que não existe, e a vírgula, se coloca a vírgula antes, em verdade te digo, vírgula, na escrita grega não existe vírgulas, pontuação. Em verdade te digo, se a pessoa é imortalista, ela coloca a vírgula antes do hoje. Em verdade te digo, vírgula, hoje estará comigo no paraíso. Isso não é verdade. Percebe a importância do estudo das línguas originais? Ok? O texto original não existe vírgula. Jesus aqui, concatenando com a ideia do malfeitor, do ladrão, ele sabia, quando tu vieres no teu reino, Senhor, o Senhor me dá a recompensa. E Jesus afirma, em verdade te digo, hoje, em verdade te digo hoje, em verdade te digo hoje, eu afirmo para você, estarás comigo no paraíso. Quando? Quando o Senhor voltar. Uma discussão sem sentido de que, até porque quando Jesus morreu, quando ele ressuscitou, Maria veio falar com Jesus e querer tocar nele, e Jesus disse, não me toques. Vamos ler isso de perto, João 20:17. Se Jesus não foi para o céu, como é que ele prometeu ao ladrão na cruz que hoje você vai estar no céu comigo? Se Jesus foi 40 dias ainda aqui, nesse mundo. 20:17 de João. Vamos ver aqui. Recomendou-lhes Jesus, não me detenhas. Tá? Disse-lhe Jesus, Marta, ela voltando, versículo 16. Né? Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando lhe disse, em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. 17. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os teus meus irmãos. E diz-lhe, subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Quando Maria, depois na ressurreição de Jesus, encontra Jesus, foi uma das primeiras a ver Jesus, ela ia tocar, falou, Maria, calma, não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. Como é que o ladrão foi para o céu? Se Jesus tivesse, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não faz nenhum sentido. Então, esses argumentos são contraditos pela Bíblia. Se você vai ver lá Mateus 12:40, presta atenção agora. O Mateus 12:40 vai dizer que Cristo, assim como Jonas ficou 3 dias no seio da terra, importa 12:40. Vamos ler aqui, ó. Argumentação também falaciosa. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande dia, do peixe, assim o Filho do Homem será 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus ficou 3 dias no coração da terra? Não. Isso aqui é hebraísmo. Isso aqui é uma força de expressão que a Bíblia usa, porque ele morreu na sexta, tá? 3 horas da tarde. Depois ele ficou sábado, é um dia sexta, sábado, simbolizando que Jesus ficaria 3 dias nessa terra em processo de morte, descanso e ressurreição. Então Jesus, a Bíblia diz que Jesus ficou, ele não foi para o céu. Importa que ele fique 3 dias e 3 noites, assim como Jonas ficou. Jesus não subiu para o céu. É outro argumento falacioso. Ok? Muitos têm abandonado essa tradição. Muitos cristãos que eram imortalistas têm abandonado essa argumentação falaciosa, que não vem de Deus. Tipo, pastor Ed René da Igreja Batista, há muitos anos pregando sobre a imortalidade, abandonou essa ideia.
E quando eu afirmo isso, eu não estou sozinho na minha argumentação. Oscar Cullmann, um luterano que escreveu o livro Imortalidade e Ressurreição dos Mortos, Imortalidade ou Ressurreição dos Mortos, Oscar Cullmann, um grande teólogo, Clark Pinecke, teólogo batista, John Stott, teólogo anglicano, Edward Fult, teólogo anglicano, David Edward, teólogo anglicano. Muitos têm abandonado a ideia da imortalidade da alma, porque isso nunca foi uma doutrina cristã bíblica comprovada pela Bíblia. Isso é uma tradição que foi imposta à igreja cristã. Quando você lê, então, para nós finalizar, eu sei que está grande esse assunto, mas quando você lê Apocalipse 12, finalizando, Apocalipse 12, o versículo de 7 a 9, 12 de 7 a 9, vai dizer o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. A Bíblia diz que foi a terça parte dos anjos do céu expulsos junto com Satanás. Agora, olha para mim aqui. Você acha que esse Satanás, o diabo, e uma terça parte dos anjos do céu foram expulsos do céu, estão nesse mundo aqui de braços cruzados, vendo o tempo passar? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19, a Bíblia vai dizer que o mundo, não vou ler para ganhar tempo, o mundo jaz no maligno, o maligno está aqui, né? Ele é mentiroso, 8,44 de João, suicida desde o início, mentiroso e pai da mentira, enganando as pessoas. Mateus 24 diz que, se possível, ele enganaria os próprios escolhidos, e tem enganado muita gente com este assunto da imortalidade da alma. 1 Pedro 5,8 vai dizer: anda como leão ao redor, querendo destruir a quem tragar. Satanás está aqui com essa multidão de demônios, tentando inventar coisas, tirando da Bíblia, tentando convencer pessoas que você tem uma alma, que você, quando morre, vai para o céu. Isso não é verdade. Nós argumentamos aqui muitos textos em relação a isso. Infelizmente, essa tem sido algo que tem contaminado a igreja cristã durante muitos anos. E eu oro aqui em nome de Jesus. Eu estou lendo um livro, eu queria mostrar para vocês aqui. Eu leio muito sobre as estratégias de Deus ao combater o inimigo, mas também leio quais são as ações do diabo para destruir a igreja e as pessoas. Para combater o inimigo, eu fui militar há algum tempo. Para combater o inimigo, você precisa saber as estratégias do inimigo. Não participar dela, mas saber as estratégias do inimigo. Eu estou lendo um livro, na verdade já li, estou lendo pela segunda vez. Ele veio para libertar os cativos. Rebecca Brown. Eu recomendo você. Aqui tem algumas estratégias do inimigo para enganar-se impossíveis escolhidos. Leia esse livro e você vai ver que batalha espiritual que nós hoje enfrentamos. E a imortalidade da alma é um engano de Satanás para levar muitas pessoas a acreditar em um engano. E esse engano pagão que foi introduzido na igreja nos primeiros séculos da igreja tem perpetuado hoje dentro de muitas igrejas. Muitos líderes têm pregado a mensagem da imortalidade da alma. Mas que Deus possa te abençoar para que você possa tirar as travas do seu olho e começar a perceber que a palavra de Deus e o próprio Deus nunca afirmou tal falácia. Que o Senhor Jesus possa proteger você do engano satânico. Oro no meu coração para que Deus possa iluminar a sua mente e você, com o Espírito Santo de Deus, entender as verdades bíblicas concernente a este assunto. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus lhe dê entendimento e paz para você e para a sua família. Que Deus o abençoe.